Olá, pessoal. A fim de finalizar a nossa disciplina, eu trago para vocês uma pequena viagem, digamos assim, sobre os níveis de assistência e a estrutura do SUS. Tema esse que nós já vimos inseridos nas políticas públicas, lá desde o iniciozinho da 8.080, 8.142, fazendo NOBs e NOAs. Então, alguns ambientes aqui para vocês, algumas falas já serão de fácil conhecimento, de fácil entendimento. Quando a gente fala em níveis de assistência, né, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente pode imaginar justamente essa imagem. A atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Então, nós teremos serviços dentro do Sistema Único de Saúde, dividido nesses 3 níveis de complexidade. A primária, a gente encontra os ambulatórios, as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família. Na atenção secundária, nós vamos encontrar clínicas especializadas, né? Então, são atendimentos em que eu vou envolver tanto especialistas como materiais, instrumentos que vão facilitar o trabalho desses especialistas. E na alta complexidade, na atenção terciária, a gente vai encontrar os hospitais de maior complexidade. E aí isso vai depender também, nessa imagem a gente percebe que o volume de pessoas que usufrui de cada nível de complexidade, ele começa do maior para o menor. Na base da pirâmide eu tenho um quantitativo maior de usuários nesses serviços de atenção primária, que geralmente são os responsáveis por encaminhar os usuários para a atenção secundária e terciária. E quanto mais alto esse indivíduo chegar nessa pirâmide, nessa assistência, maior vai ser a complexidade e maior vai ser o custo. E aí eu vou lembrar justamente da legislação que a gente já abordou. Nós vimos as NOBs, vimos principalmente NOAs, né, em que ela traz como é que vai ser organizado esse SUS. Então a gente diz que ele vai ter uma hierarquia, por quê? A gente vai seguir um fluxo de encaminhamento da atenção básica, da média para a alta complexidade. Dentro desses 3 níveis de complexidade, os serviços de saúde eles vão estar distribuídos, certo? Como é que o gestor vai distribuir esses níveis de complexidade, esses serviços? Já é sabido da turma que a atenção básica eu encontro em todos os municípios. A média e a alta complexidade a gente vai encontrar nas regiões de saúde. Então, outro princípio que organiza o SUS é justamente a regionalização. Então, alguns serviços de média e alta complexidade eu vou distribuir nessas regiões de saúde e os usuários, mesmo que em municípios menores, onde eu só encontro atenção básica, eles poderão ser encaminhados a essas regiões de saúde para realizar condutas de média, né, exames ou consultas de média ou alta complexidade. E aí, para deixar de maneira mais clara, que a gente pode imaginar que aquela pirâmide que mostra os 3 níveis de complexidade, dá uma impressão de que a gente só vai conseguir chegar na alta complexidade ou na média se obrigatoriamente a gente passar na atenção básica. Não é bem assim. A gente pode dizer também que essa regionalização e essa hierarquia, ela pode ser circular. Pode acontecer do indivíduo precisar de um atendimento e não necessariamente ele vai iniciar na saúde da família, por exemplo. Nós temos os serviços de porta aberta nesses casos. Pode acontecer de um usuário iniciar o seu atendimento no sistema de saúde por um atendimento de urgência e emergência. Ele pode adentrar numa UPA, a UPA pode encaminhar para atenção básica, caso seja assim diagnosticado, ou a UPA pode, de repente, encaminhar para uma alta complexidade. Então, esse fluxo do usuário depende de qual a demanda desse usuário. O que é que eu tenho de comum nesses 3 níveis de complexidade? Eu tenho diagnóstico, nos 3 níveis de complexidade se procura esse diagnóstico, e eu tenho os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são aqueles em que a gente dá um conforto ao paciente, não é aquele cuidado que vai curar, né? A gente tenta dar um conforto durante esse tratamento para o paciente. Então, na atenção básica, o meu carro-chefe é a promoção, a prevenção, é ali que a gente trabalha as atividades de educação e saúde. A gente sempre procura fazer um rastreamento, um diagnóstico precoce, acompanha e faz os cuidados paliativos. Na média complexidade, eu vou encontrar os especialistas, os diagnósticos precoces e oportunos, corretos,
os tratamentos e a reabilitação. No nível terciário de alta complexidade, aí eu já vou trabalhar a partir do diagnóstico, um tratamento, um acompanhamento e suporte para os cuidados paliativos. Vamos explicar parte a parte, certo? Atenção primária. Quem é que eu vejo, né, como atenção primária dentro do sistema único de saúde? Nada mais, nada menos do que o saúde da família. O saúde da família, ele tem uma portaria que vai regulamentar como ele deve ser organizado, qual a quantidade de profissionais, qual a verba, né, o piso da atenção básica que vocês também já viram. Então, nós temos a portaria 2488 de 2011, que regula a mais atual, que regulamenta o saúde da família. O saúde da família, ele trabalha com área de abrangência por famílias, então eu tenho, para cada unidade de saúde da família, eu vou ter uma estimativa de 3 a 4 mil pessoas cadastradas e acompanhadas. Uma das características bem importantes do saúde da família é o vínculo entre a equipe e a comunidade. Eu vou encontrar um atendimento voltado para promoção, prevenção, tratamento e reabilitação e redução de danos. Quem pode estar auxiliando esse saúde da família? Saúde da família a gente encontra o enfermeiro, o médico, o ACS, né, que é o agente comunitário de saúde, o dentista, o auxiliar de consultório dentário, e aí a gente vai encontrar outros serviços que vão trabalhar juntos com essa saúde da família. Por exemplo, eu tenho o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. No NASF, o NASF vai fazer a cobertura das unidades de saúde da família por sua vez. Eu posso encontrar fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, vai depender de quais os profissionais. É lógico que existe também uma portaria específica para o NASF, elencando, dizendo quais são os profissionais, mas aí é o município que vai definir quais são os profissionais que ele, diante da sua demanda, diante da sua procura, que ele vai inserir nessas equipes. No Saúde da Família, a gente também trabalha com o programa Saúde na Escola. Então, a equipe do Saúde da Família vai na sua escola adscrita, né, da sua área de abrangência e trabalha a promoção à saúde, educação em saúde. A gente pode ver a enfermeira fazendo atividades de por exemplo, uma palestra sobre DST para adolescentes, levando a vacina, explicando a vacina do HPV, ou a gente pode ver o dentista fazendo limpeza, higienização bucal, explicando como é que isso deve ser feito. Então, assim, atenção básica, o que a gente encontra nessa atenção básica? Consultas primárias, assistência primária que envolva a saúde da mulher, a saúde da criança, do adolescente, do homem e do idoso, né? Vou encontrar procedimentos mais básicos. Caso seja necessário, essa atenção básica vai fazer o encaminhamento desse usuário. Então, a atenção básica hoje eu encontro nos municípios, gerenciamento desses municípios, e os usuários precisam entender quais são esses procedimentos para que eles procurem, de fato, um atendimento mais adequado, uma demanda mais adequada. Hoje é sabido que de 100% dos problemas de saúde pública, 80% já podem ser resolvidos dentro da atenção básica. Os municípios, como eu já expliquei para vocês, eles não vão ter, né, não tem condições de ofertar a integralidade dos serviços. Então, para que o sistema funcione, é necessário que haja uma estratégia regional de atendimento. Então, os municípios vão fazer parceria com o Estado e com os outros municípios para corrigir justamente essas distorções. Então, se lá na atenção básica a enfermeira faz a consulta pré-natal e ela vai prescrever, lógico, os exames laboratoriais e solicitar a ultrassonografia obstétrica, ela vai ter que encaminhar para um serviço de média complexidade. Se o meu município não tem, então o meu município deve saber para onde encaminhar essa gestante. Qual é o município em que eu vou estar pactuado para encaminhar para esses serviços de média ou, caso, uma alta complexidade. Então, a estratégia de atendimento, ela se situa justamente nessa referencialização. O que é isso? Para cada tipo de atendimento, uma demanda. Se o meu serviço que está fazendo o primeiro atendimento, depois de analisar o caso desse paciente, ele não tem instrumentos para sanar aquele problema de saúde, então ele vai referenciar, ele vai encaminhar para outro nível de complexidade, né? A entrada ideal do cidadão sempre deve ser a atenção básica, né? Se não for possível, dependendo de se for, lógico, num acidente de trânsito, por exemplo,
quem vai prestar o primeiro atendimento será o SAMU. Mas em casos mais rotineiros, a porta de entrada preferencial sempre é a atenção básica. Então, é ela que vai começar esse encaminhamento. Por isso que a gente diz que o SUS tem essa hierarquia na rede. O sistema entende que deve haver centros de referência para graus de complexidade de diferentes serviços. Então, o serviço é a atenção pré-natal? Sim. O que é que a atenção básica faz para o serviço pré-natal? Consultas e encaminhamentos para exames. Então, eu faço a consulta pré-natal com o médico, a consulta pré-natal com uma enfermeira, faço a vacina da gestante, sinais vitais, é ali que ela vai ter acesso à medicação, a um sulfato ferroso, a um ácido fólico. Ali eu encontro na atenção básica. A partir do momento que a gente identificar algo de risco, então a gente caminha para outro centro de referência. Então, quanto mais complexos os serviços, eles vão ser organizados nessa sequência. Unidades de saúde de maior complexidade eu vou colocar nas regionais em outros municípios, polos ou regiões. Atenção secundária ou média complexidade. O que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar profissionais especializados, né, e que vão utilizar de recursos tecnológicos para que eles consigam fechar esse diagnóstico e encaminhar um tratamento. Então, o que é que eu encontro? São procedimentos ambulatoriais e hospitalares situados entre a atenção básica e a alta complexidade. De maneira mais específica, eu trouxe alguns exemplos, né? A gente pode encontrar a lista completa dentro do site do Ministério da Saúde, que aí ele vai explicar, através das portarias na íntegra, todos os procedimentos que um município que se propõe a ter essa média complexidade, ser uma regional de saúde, quais são os exames que ele pode ofertar dentro da média complexidade. Então, são procedimentos que eu vou ter profissionais de nível superior ou de nível técnico, né, trabalhando dentro dessa média complexidade. Por exemplo, raio-x, né? O profissional em radiografia não é superior, mas ele pode ser técnico em radiologia ou até o tecnólogo em radiologia, mas não deixa de ser uma média complexidade, não precisa ser necessariamente apenas o profissional médico. Então, eu vou encontrar, por exemplo, cirurgias ambulatoriais especializadas, por exemplo, o que é uma média complexidade? Colonoscopia, né? Que é um examezinho de imagem, nessa segunda imagem, vocês veem de maneira bem clara. Procedimentos de traumato-ortopedia, fratura da clavícula, ações especializadas em odontologia, por exemplo, serviços chamados como CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. Isso é um exemplo de serviço de média complexidade. Então, eu vou no dentista da atenção básica. O que é que eu faço ali? Limpeza, cárie, extração. Se o dentista percebe que eu preciso fazer um canal, eu vou fazer na atenção básica? Não. Mas o dentista da atenção básica vai encaminhar o paciente para o CEL, que já é uma média complexidade do município. Então, é lá que ele vai fazer o canal, é lá que ele vai fazer uma panorâmica, um raio-x. Outros exemplos, patologia clínica, os exames laboratoriais, um hemograma, uma creatinina, um sumário de urina. Então, a gente vai procurar os municípios que ofertam, além da atenção básica, a média complexidade, eles possuem esses serviços através das policlínicas municipais, ou então um prestador de serviço. Anatomopatologia e citopatologia, vamos lá. Patologia vem de doença, você já sabe. Anátomo é você investigar uma doença pela anatomia do corpo. E citopatologia pelo estudo das células. Por exemplo, quando a gente faz um citológico, a coleta do citológico Papa Nicolau. A coleta é feita na atenção básica. Mas eu vou encaminhar aquela amostra para quem? Para a média complexidade fazer a interpretação daquela lâmina. Outros exemplos, radiodiagnósticos, né, os raios-x, exames ultrassonográficos também são de média complexidade. Ultrassom não é só obstétrica, não. Ultrassom como um todo, tá? A fisioterapia também é média complexidade. Terapias especializadas, o que é isso? A gente pode encontrar terapias especializadas no SUS, e um exemplo bem próximo a gente é um serviço chamado Equilíbrio do Ser. Fica lá nos bancários, aqui em João Pessoa, e lá você vai encontrar massoterapia, você vai encontrar reiki, acupuntura,
Enfim, são terapias que fazem parte da política de atividades complementares interativas dentro do Sistema Único de Saúde. É média complexidade o fornecimento de próteses e órteses. A prótese é aquela que a gente usa um instrumento para substituir um membro retirado, amputado, e a órtese é aquela que a gente coloca para corrigir um defeito, né? Tem uma imagem de um exemplo. Outro exemplo comum, né, que fica bem claro para a gente é, por exemplo, o aparelho dentário. Ele é uma órtese. Agora, a dentadura é uma prótese. E as anestesias também podem ser de média complexidade. Aí aqui eu mostro um fluxograma de atendimento, pessoal, né? Como é que é essa referencialização? Aqui é um exemplo, como é, por exemplo, que um usuário pode usar o CEL, né? Como eu acabei de explicar para vocês, ó. Como a população deve fazer para ser atendida pelo CEL regional de Itapipoca. Aí o município foi lá, organizou uma imagenzinha para que esse usuário entenda que ele vai usar a atenção básica, ele precisa ter o cartão SUS, a atenção básica vai encaminhar ele. Aí lá na Secretaria de Saúde desse município, ele trabalha com o CISREG, né, que é o sistema de regulação. O sistema de regulação a gente encontra no território nacional, né? É o sistema responsável por esses encaminhamentos. Então, ele tem uma regulação, ele tem profissionais por trás, então ele vai saber antes dele encaminhar o usuário, ele primeiro tem que saber quantas vagas ele tem disponível, o horário e o serviço. Então, o CISREG vai regular um sistema de informação, né, ligado via SUS, internet. Então, ele vai encaminhar para o CEL diante dessa demanda. Então, ele já vai com o dia e a hora marcada. Atendido pelo CEL, né, cabe ao profissional que atendeu aquele usuário fazer sua ficha de contra-referência, dizendo o que foi feito, né, qual foi o procedimento que o paciente passou, por qual procedimento, e quais são as recomendações. Então, ele escreve essa contra-referência e esse usuário continua sendo acompanhado também pela atenção básica. Ele não precisa deixar de ser atendido pela atenção básica. Atenção terciária, né, a de alta complexidade. Então, é um conjunto de procedimentos, no contexto do SUS, que vai envolver duas coisas, alta tecnologia e ela tem um alto custo. Então, ela vai receber essas demandas, né, esses encaminhamentos da atenção básica e da média complexidade para dar continuidade a esse tratamento desse usuário. Aqui eu trago alguns exemplos de procedimentos de alta complexidade. Como disse para vocês, a lista é longa e eu não tenho como trazer ela toda para vocês, mas exemplos de procedimentos de alta complexidade. Assistência ao paciente portador de doença renal crônica, em que ele precisa fazer a diálise, né? Existe a hemodiálise e a diálise peritoneal. Então, é um exemplo de um serviço de alta complexidade. Por algum motivo, os rins do paciente já não faz aquela filtragem, a gente sabe que os rins são órgãos que filtram as impurezas do organismo da gente, e aí esse paciente precisa ser ligado a uma máquina para que essa máquina faça a função dos rins. Procedimentos endovasculares extracardíacos, por exemplo, angioplastia. Um usuário, ele é hipertenso, é acompanhado na atenção básica, e aí ele pode complicar, a gente pode descobrir que de repente esses vasos podem estar obstruídos, né? E aí a média complexidade atende, percebe que esse usuário precisa de um procedimento de alta complexidade para desobstruir essas artérias, então ele vai encaminhar para um serviço de alta complexidade. Então, um cateterismo, uma angioplastia é um exemplo de um atendimento de alta complexidade. Não precisa ser uma grande cirurgia, né? Já uma alta complexidade, às vezes a gente imagina que tem que ser uma cirurgia em que eu abro o paciente de maneira mais exposta. Não, é um procedimento muito visualmente parece simples, mas é lógico que precisa de um profissional capacitado, um médico capacitado, né, com experiência no procedimento. Laboratórios de eletrofisiologia, assistência em traumato-ortopedia, por exemplo, Hospital de Trauma aqui em João Pessoa, procedimentos de neurocirurgia, assistência em otologia, né, pacientes com problemas auditivos, também alta complexidade, cirurgia das vias aéreas superiores e região cervical também. Procedimentos em fissuras lábio-palatais, conhecido também como lábio leporino, nas crianças que nascem com uma fenda
Essa fenda pode ser no lábio, né, essa imagem superior, ou pode ser no palato, no céu da boca. Então, essa criança precisa de um acompanhamento, de uma equipe específica que trabalha com o tratamento, né, dessas fendas, dessas fissuras. Então, é uma criança que ela necessita de acompanhamento desde o nascimento até, às vezes, a vida adulta, porque ele vai fazer... O procedimento ele não é único. Ah, fechou o lábio, fechou o palato. Então, ele é gradativo. Então, ele demanda um alto custo e demanda uma equipe especializada na área. Procedimentos para avaliação de tratamento dos transtornos respiratórios e do sono, né? Às vezes, o paciente se queixa, por exemplo, quando acorda, está sempre muito cansado. Então, a gente encaminha esse paciente para alta complexidade. E um exemplo é quando ele, por exemplo, ele dorme numa clínica e aí é ligado a eletrodos e durante o sono existe uma avaliação da qualidade desse sono. E aí possa ser possível, por exemplo, um diagnóstico de síndrome das pernas inquietas. Ele passa a noite movimentando as pernas. Então, ele foi filmado, foi gravado toda aquela noite de sono que esse usuário teve para a gente fechar, por exemplo, um diagnóstico. Assistência aos pacientes portadores de queimaduras. Nós temos, por exemplo, as unidades de terapia intensiva para queimados, as UTQs. Então, queimadura é um procedimento de alta complexidade. Assistência aos pacientes portadores de obesidade, que precisam fazer cirurgia bariátrica. Existe cirurgia bariátrica pelo sistema de saúde? Sim. Eu não vou encontrar em todos os estados, mas se for indicativo com obesidade mórbida, a gente tem uma fila, né, de encaminhamento, lógico, infelizmente uma fila de espera às vezes maior do que o esperado, mas é possível fazer sim a cirurgia bariátrica dentro do sistema único de saúde. Eu também encontro na alta complexidade cirurgias reprodutivas, eu encontro genética clínica e terapia nutricional também, são exemplos de alta complexidade. Aqui eu trago para vocês que dentro desses níveis de complexidade, da atenção básica até alta complexidade, também existem referências que têm temas, né? Aqui, por exemplo, o tema dessa rede de encaminhamento é a rede cegonha. O que é a rede cegonha? É um programa do governo federal que vai atender a gestante, desde o pré-natal até o puerpério, né? Até essa mulher entrar no pós-parto até os 42 dias. Então, ele vai começar lá na unidade básica de saúde, então ela vai ter uma rede de serviços ao redor dessa gestante que vai garantir justamente essa temática, essa rede cegonha. Então, na unidade básica, são as consultas, encaminhamentos para os exames laboratoriais. Então, eu tenho que garantir que o município vai encaminhar para esses exames laboratoriais. Eu tenho que garantir, mesmo que não seja no município dessa gestante, caso não tenha uma maternidade, eu vou encaminhar para o município mais próximo que tem essa maternidade, previamente pactuado. Então, esse desenho já está pronto nos estados e no município, como eu já expliquei para vocês lá na NOAS. Então, eu tenho que garantir essa maternidade, eu tenho que garantir também uma maternidade de risco, porque aí já é um serviço de alta complexidade. Em alguns municípios eu tenho esse centro de parto normal, né? Tenho casas de gestante, bebê e puérpera. Então, é uma rede de serviços que a Rede Cegonha tem os investimentos federais, a contrapartida dos estados para disponibilizar esses serviços para essas gestantes. Outro exemplo temático, né, de serviços de saúde. Eu tenho, por exemplo, aqui as redes de atenção à urgência. Quem faz parte? Quais são os serviços que são caracterizados como redes de atenção às urgências? Nós temos a unidade básica de saúde, lógico que as demandas recebidas pelas unidades básicas são demandas mais básicas, né? Se eu atendo um paciente hoje hipertenso, a pressão dele, mesmo ele sendo acompanhado, tomando medicação, você percebe um pico hipertensivo, você não consegue estabilizar esse paciente, você pode acionar quem? O serviço de atendimento móvel, né? Você liga, cai na central de regulação, o SAMU pode chegar até a unidade de saúde da família e pode, por sua vez, encaminhar esse paciente para UPA, para a unidade de pronto atendimento, que funciona 24 horas todos os dias, inclusive feriados e finais de semana. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente hoje em casa, em pleno domingo, está tendo um pico hipertensivo, eu não vou ter como passar pela atenção básica. Então, eu já posso encaminhar esse usuário direto para a unidade de pronto atendimento.
Ela é 24 horas, porque ela fica aberta 24 horas, mas a sua portaria também diz que ela tem 24 horas para sanar o problema daquele usuário. Ou estabilizar, dizer, ó, você está bem, você pode voltar para casa, ou pode continuar sendo atendido na sua atenção básica. Ou então ele pode encaminhar para um serviço de alta complexidade, né? Então, essa é um exemplo, essa imagem, né, que o Ministério da Saúde traz, é um exemplo dessas redes de atenção a urgências. Então, tem a unidade básica, tem o SAMU central, tem unidades que vão servir como estabilização, UPA e os hospitais de alta complexidade. Outro exemplo de serviço no Sistema Único de Saúde são os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Existem vários tipos. Qual é o tipo que eu posso ter no município? A portaria do CAPS, ela vai dizer que depende da quantidade de habitantes por município. Então, por exemplo, o CAPS tipo 1, eu vou ter em municípios que tenham a partir de 15 mil habitantes. Ela vai atender o quê? Transtornos mentais graves e persistentes e pode atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e drogas. Né? Vai depender do tipo de CAPS que eu vou ter inserido nesse município. Então, eu tenho essas modalidades. O CAPS 2, ele vai funcionar no município a partir de 70 mil habitantes, né? Ele vai funcionar durante o dia. O CAPS 3, municípios a partir de 150 mil habitantes, aí esse 3, ele fica aberto 24 horas por dia. O CAPS I, infanto juvenil, ele pode ter em municípios com a partir de 70 mil habitantes, e ele vai atender crianças e adolescentes com transtornos mentais graves, persistentes ou que fazem uso de crack, álcool ou drogas. Eu tenho o CAPS AD específico para crianças e adolescentes com decorrência do uso de crack, álcool e drogas, e tenho o CAPS AD3, que esse fica aberto 24 horas. Então, a diferença do tipo de CAPS do município é, de maneira geral, o quantitativo populacional. Então, o gestor ele tem que olhar a portaria e ver em qual município dele se enquadra, ele pode instalar. E aí vem, na portaria, vem todo o passo a passo de como deve ser esse CAPS, quantos leitos, qual é a equipe que deve trabalhar. E aí, dependendo do tipo de CAPS, se ele vai ficar aberto só durante o dia ou se ele vai funcionar 24 horas, incluindo os finais de semana e feriado. Quem pode encaminhar os usuários para o CAPS? A atenção básica. Então, é um serviço irmão da atenção básica. Os meus usuários que são diagnosticados que são usuários em saúde mental, eles podem ser encaminhados para o CAPS e podem ser acompanhados, além do CAPS, pela atenção básica. Outro exemplo aqui bacana, o município de São José, ele criou, né, de maneira bem simples, para que o usuário entenda o que é que ele tem no município dele e o que é que ele pode procurar dentro do município dele. Então, aqui ele explicou, ó, eu tenho CAPS, eu tenho UPA, tenho SAMU, tenho unidades básicas de saúde e tenho atendimento externo à rede municipal, então clínicas e hospitais. Aí ele explica, né, que o que é que eu tenho na atenção básica? Eu tenho farmácias, procedimentos, vacinas e trabalho com os grupos, né? Isso toda unidade de saúde da família, dependendo do município, tem. Trabalho com acolhimento e sempre preciso do SISREG, que é o sistema de regulação do DataSUS, né? Ele entra no sistema de informática e ele vai saber para onde encaminhar esse usuário. Então, daí em diante, eu tenho a consulta, o atendimento por profissionais de atenção básica, vão definir e saber qual tipo de encaminhamento eu preciso para aquele usuário. Se eu preciso de um exame, se eu preciso de um especialista, por exemplo, de um cardiologista, enfim. Então, a CISREG liberando, ela vai marcar o exame ou a consulta. E aí esse paciente vai ser encaminhado ou para uma policlínica para fazer, por exemplo, um eletrocardiograma, ou para um hospital, ou para clínicas credenciadas que sejam prestadores de serviço, certo? Aqui é um exemplo de um município. Outros municípios podem ter além desses tipos de atendimento. Aí aqui a nossa fonte consultada. A gente conclui aqui a nossa disciplina de políticas públicas e até a próxima.